Começando mais um Que Momento Podcast, aqui em todas as plataformas digitais de áudio, você já sabe como é. E a gente aqui agora, dando seguimento ao nosso tema do mês, que é sobre artistas independentes, a gente está aqui com um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar ele, eu vou dar aquele recadinho que você já sabe de sempre, que é seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente lá, Que Momento PDC, tanto no Twitter como no Instagram. Lá você fica por dentro de todas as informações que rola no Que Momento Podcast. Beleza? Se você quiser se tornar apoiador do Que Momento, o link tá na bio lá, Que Momento PDC, no Instagram. E também tá na bio do meu Instagram pessoal, que é Pedro Campos, no lugar do primeiro O é um zero. Tá certo? Vamos dar seguimento aqui. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é desenhista, designer, empreendedor, ele é comunicador, ele é artista, né? Entre outras coisas mais que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio. Seja muito bem-vindo ao Que Momento Podcast, Rafa Matos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Hoje, pela primeira vez, com o Peu e com a minha amiga de tanto tempo, Bia. Te Tô muito amo, feliz. Rafa. Tô aqui, gente. O Peu não falou de mim, mas eu tô aqui, tá? Sim. O que eu pensei foi o seguinte: como a gente já tinha conversado no primeiro episódio de introdução aos artistas independentes, né? E eu já tinha falado que Bia ia fazer parte de todos os episódios de artistas independentes. Aí na minha cabeça eu pensei, não, acho que não precisa, porque todo mundo agora já sabe. Avisei, né? Depois que eu falei, avisei mas que ela está aqui. eu vou me redimir aqui agora, eu vou me redimir. Bianca Mota, minha co-host, tá aqui, gente, vocês já sabem. Todos os episódios do mês de janeiro. Ela vai fazer Obrigada. parte. Confetes serpentinas. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Pra quem é de noite. Essa foi boa, Enfim, mas é isso, Rafa. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar. Está muito feliz de ter você aqui, de verdade. Quando o Bia falou pra mim a respeito de você assim, eu vi o que você faz e tudo mais. Eu falei, pô, vai ser muito massa ter ele no podcast, né? Falando sobre o trabalho dele e tudo mais. E a gente tá muito feliz, de verdade mesmo. Muito obrigado. Maravilha, a honra é minha. Eu espero que eu possa dividir aí um pouquinho do que eu venho vivendo, que isso inspire pessoas, que ajude a trocar conhecimento. Estou aqui. Pronto. A gente sabe que você, né, viveu uma boa parte da sua vida na zona norte do Rio de Janeiro. Você é carioca, né? E aí, mas agora você vive em Recife já faz um tempo, né? E aí, minha primeira pergunta, antes de a gente entrar nesse lance da, né, da arte que você faz, do seu trampo, é por que Recife, né? E como foi essa transição de mudança de um estado para outro na sua vida? Recife chega na minha vida porque eu conheci uma recifense aí no Rio de Janeiro em 2007, a mãe da minha filha. Hum, E hum. aí eu conheci, não imaginava, não tinha ideia do que poderia vir a acontecer. E de repente a gente começa a namorar, se gosta, vai seguindo aí a jornada. 2008 a gente passou indo e voltando, ora eu vinha para cá, ora ela ia para o Rio. E desse jeito, no início de 2009, surge Júlia, minha filha. Em fevereiro de Ah. 2009 eu descobri que ia ser pai. Em junho de 2009 eu caso. Em outubro de 2009 minha filha nasce. E Aham. aí, só em 2010, em outubro de 2010, eu venho para cá e venho para morar, para ficar. Isso faz 13 anos. Sua filha nasceu no Rio ou nasceu em Recife? Recife, totalmente recifense. Ah, interessante. Então foi aí que você foi parar no. Acabou parando em Recife, né? Sim, exatamente. Pra Foi você, assim. para você, obviamente, ficar também mais perto da sua filha, né? Ver o crescimento dela e tudo mais, né? Obviamente, eu vim morar com elas, né? Eu vim viver com Sim, elas. Assim, claro, vim viver com elas, acompanhar tudo e tal. Principalmente quem me traz, quem hoje o destino o tempo já disse, né, que quem me trouxe para cá foi minha filha. sem E aí, dúvida. e hoje ela vive comigo, inclusive, vive eu e ela aqui. A mãe vive em Brasília e ela vive comigo aqui em Brasília, aqui em Recife, só eu e ela. Ah, massa, que legal, velho. Que massa. Tá com É, 14 anos, tá? 14 anos? Nossa, o Sim. tempo voa, né, velho? A gente não se dá conta quando acontecem as coisas e É, quando a gente vai ver, já aconteceu tudo, já. É muito louco isso. Eu queria falar agora um pouco assim da sua, tipo, voltando lá atrás, assim, desde quando você era pequeno, porque eu li no seu, né, nas coisas que você tem no seu portfólio, nas suas matérias e tudo mais,
que você é desenhista desde criança, né? Tipo, desde muito criança e tudo mais. E aí eu queria saber de você, assim, quando você percebeu que você tinha vocação para fazer arte, e aí mais futuramente você trabalhar com isso, né? Fazer disso o seu trabalho. Interessante, a minha jornada, ela começa com a nutrição de um sonho. Eu percebi desde cedo que eu tinha uma habilidade especial, porque as pessoas, ainda na minha primeira infância, falavam para mim constantemente que eu desenhava muito bem. E eu gostava daquilo, né? Eu percebia que o desenho também era uma porta de entrada para construir um sentimento. E eu fui nutrindo essa vontade, percebendo que tinha uma habilidade específica, diferenciada. E eu lembro de dizer que a primeira coisa que eu disse que queria ser quando crescer era arquiteto, porque eu entendia que o arquiteto desenhava, né? Eu acho que eu tinha referências ali, Oscar Niemeyer, coisas que a gente via na televisão e na educação convencional de modo geral, eu percebia que o arquiteto desenhava. E aí eu jogo essa no ar. Depois eu torno matéria mesmo, né? Materializei esse desejo me tornando designer, já no início dos anos 2000. Uhum. E o design é filho da arquitetura, né? O design surge dos arquitetos há muito tempo, e aí eu me tornei designer. A jornada foi fazendo de mim um designer que desenhava, já não desenhava mais tanto, tinha ido para o design por conta do desenho, mas então já nem desenhava mais. E aí, de repente, para resgatar o desenho na minha vida, eu comecei a fazer intervenções no lixo urbano e chamei isso de lixo feliz. Era uma intervenção Uhum. com sorriso e desenho muito simples. E nesse movimento surge o Plante Amor Colho Bem já em 2012. Sabe o que me lembra você nesse. Quando eu comecei a ver seu projeto, que eu conheço há muito tempo, porque o Rafa, gente, ele é meu amigo, eu acho que é desde 2003, algo assim. Por aí. Graças a Deus. Eu lembro muito do Gentileza. Lembra do Gentileza, o poeta Gentileza, daqui do Rio? Total, total. Gentileza sempre foi uma referência para mim. Quando me perguntam sobre as minhas referências, e eventualmente acontece, eu vou aproveitar para dizer, eu sempre digo que a minha maior referência é Gandhi, que não é um artista, a minha referência não são necessariamente artistas. E outra referência para mim é o Profeta Gentileza, que eu sempre Total, eu também pensei a nisso. gente que anda ali, né, que passa da Zona Norte, que sai dali do subúrbio e vai para o centro todo dia trabalhar, estudar e entre outras coisas, era inevitável passar ali pelo antigo gasoduto e ver ali as obras do Gentileza e não se inspirar com aquilo. Então, o Gentileza foi sim muito forte para mim, Gandhi também. E eu fui depois pegando, e aí eu lembro que eu tenho um amigo que é um parente da minha ex-esposa, mãe da minha filha, Pedro Uhum. Melo, e ele desenhava com a Posca, assim, com a caneta Posca, numas coisas, objetos bem inusitados, assim, pedra, desenhava em pedaços de madeira que achava e tal, e aquilo me inspirou muito. E aí eu comecei a querer desenhar e eu fui arrumei uma caneta igual e comecei a fazer desenho nas coisas assim que estavam jogadas no meio do caminho, sabe? Resíduo Uhum. mesmo, jogado no lixo e tal. E a minha trajetória é mais ou menos essa, né? Inclusive eu falo muito que a gente tem a possibilidade de abandonar um dom também, né? Eu, apesar de ter me tornado designer por causa do desenho, eu passei anos sem desenhar, né? Trabalhando apenas como designer, utilizando aquela habilidade específica, mas já não desenhando mais. É porque Uhum. você é Mas designer. você, quando foi. Pode falar, amiga, pode falar, amiga, pode falar, vai lá, vai lá, vai lá. Mulheres no comando. Então, quando você foi para Recife, você já tinha ideia de fazer algum projeto ou surgiu conforme você foi vivenciando em Recife, aconteceu de forma orgânica? Como é que foi isso? Isso, na Total. verdade, é uma curiosidade particular minha, porque porque você formou família e teve que migrar para Recife. Então, você não tinha ideia de fazer nada disso que você faz hoje lá em Recife. Não, não tinha não. Inclusive, Peu perguntou uma coisa e que foi como é que foi a minha chegada aqui profissional e tal. Ele perguntou Sim, algo parecido a Hum. transição, né? a minha transição, e ela foi uma transição difícil, inclusive. Eu cheguei aqui sem ter uma base de relacionamento, que era o que eu tinha muito no Rio de Janeiro.
né? Sabe, a gente sabe que a gente trabalhando, a gente é muito fácil, né? A gente vai receber uma indicação de um amigo aqui que estudou contigo na faculdade e tal, pá, pá, pá. Uhum. E eu não tinha esse tipo de aproximações e relacionamento. Meu network aqui profissional era mínimo, eu não tinha nada, mínimo não, era zero. E aí uma vez, através de uma parente, entrei no mercado publicitário aqui de novo e consegui abrir uma oportunidade, fui trabalhar como freelancer e aí consegui, aí fui abrindo espaço e foi um momento bem difícil. E sobre o projeto, ele não nasceu projeto, ele foi uma catarse, era um grito, era algo que eu não entendia muito bem, mas eu precisava fazer, e aí eu tinha caneta, tinha tempo, e aí eu fui fazer, sabe? Porque eu li que você, na verdade, o que eu entendi de tudo que eu li sobre você é que esse projeto nasceu da sua necessidade da falta de amor que existe na nossa sociedade. Então, acho que com o seu trabalho você quis dar sua contribuição fazendo isso, né? Pô, exatamente. Ele era tão somente isso. Ele era só uma vontade de falar para as pessoas, pô, funciona para mim, aí tenta botar a mão na tua vida aí, para tu ver se tu consegue levar uma vida melhor, porque tá difícil pra caramba viver desse jeito. Hum, entendi. Uma curiosidade que eu tenho também, né? Como você falou aí com relação ao mercado, né, de publicitário, a gente sabe, hoje em dia, com a internet, a gente sabe que as coisas estão melhores para vários lugares no Brasil, assim, mas ainda assim, o centro da publicidade, né, do marketing e tudo mais, a gente ainda vê no Sudeste como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tipo, é o centro mesmo da publicidade. Como é que naquela época para você, você falou já que foi um pouco difícil, mas como é que você via o mercado publicitário naquela época morando em Recife? O mercado publicitário, ele tem um pouco essa centralização. Mas isso Uhum, para grandes negócios, né? Vamos levar em consideração assim, naturalmente a gente tem grandes orçamentos, sim, marcas nacionais, então elas acabam se estabelecendo nesses grandes centros, né? Mais ainda em São Paulo. Mas em todo o Brasil tem marcas locais que também precisam de publicidade, também brigam pelo seu espaço e tal. E eu vim descobrir várias marcas locais interessantes aqui, trabalhava para muito boas marcas aqui. O mercado publicitário, por si só, eu sempre digo isso, né, que a publicidade ela é um excelente lugar para você passar muito rápido. Então, ela não dá valor às pessoas, você tem que ter um conhecimento geral muito grande. O potencial criativo, ele é muito subjugado. Então, todo mundo que trabalha com Exatamente. criatividade sempre sofre isso, porque você dá valor a um utensílio, você paga caro por um smartphone, você paga caro por uma televisão, você paga caro por outras coisas, um prato de comida, por uma experiência num lugar e tudo mais, mas você não paga para ideias, porque o verdade. potencial, a propriedade intelectual no Brasil, ela é muito subjugada. Então, eu tinha sempre esse ponto de vista. Eu trabalhava pela necessidade, trabalhava porque sabia fazer, gostava de fazer, fazia bem feito, mas eu sempre estava querendo sair dali, sabe? Na verdade, eu julgava muito o formato. E E você é como eu também. Eu sou de publicidade e propaganda. É minha é, formação, mas eu fui encontrar dentro da publicidade e propaganda alguma coisa que fosse em prol do mundo melhor. E eu achei a comunicação solidária, e é isso, perfeito, entendeu? perfeito. É um caminho, é ótimo, é necessário, inclusive. É, Então, essa minha jornada também foi parecida com essa aí tua também, Bia. Então, eu não sabia como aconteceu. Foi ótimo. você já Ah, fez é. trabalhos para várias marcas, né? Mas ainda assim você é um artista independente, né? E eu queria saber assim, na sua visão como artista independente, qual é a melhor parte de ser um artista independente? Qual é a pior parte de ser um artista independente no Brasil? A melhor parte de ser um artista independente é que você pode escolher trabalhar e direcionar teu esforço, o teu potencial criativo para aquilo que você acredita. Ainda assim é difícil, porque é muito comum também que artistas de qualquer uma das artes, né, da música, das plásticas, da dança, de outras, da literatura, comecem a fazer aquilo que as pessoas estão esperando que seja feito.
Então é muito comum, e aí você necessariamente, a sua arte está deixando um pouco de ser sua. Tem gente aí que está vivendo de arte, mas que não faz mais a arte que acreditava fazer, saca? Eu tenho uma felicidade muito grande porque eu batalho muito pelo meu posicionamento, a minha filosofia de vida. Então, eu vivo a minha filosofia de vida. O Plante Amor, o Manifesto Amor, o Método Estrela, tudo que eu faço, eles são a forma como eu enxergo a vida e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então, eu vou lá e coloco nas minhas escritas, na minha identidade, nos meus personagens, naquilo que eu propago para as pessoas, o que eu acredito de verdade. A pior parte disso é que você é independente. Independente é livre, livre é Uhum, solto. Solto também você sofre alguns momentos assim, por você estar desse jeito, assim, economicamente vulnerável, às vezes não tem sim. quem batalhe por você, né? Ou você não está fazendo um trabalho que seja necessariamente tão comercial e tal. Para mim, eu consigo transitar muito bem nesses dois universos, porque ao mesmo tempo que eu sou um artista independente, eu consigo fazer com que o meu trabalho entre em qualquer negócio e eu dou resultado. Eu vi isso Então, também. Isso é uma coisa que, na verdade, é, eu comecei a ver que você faz isso faz pouco. E eu falei, olha só ele, que interessante. Começou a usar isso dentro das empresas. Ai, muito, muito incrível. Vai, Ele fala. começou a usar isso a favor é, dele, isso é interessante mesmo. Exatamente. Aham. é muito interessante Inteligência. que esse a favor de mim é muito interessante também, assim, né? Comecei, porque eu vou até falar como é que foi o mecanismo. O Sim, mecanismo criativo que eu tenho, ele é muito simples. Eu descobri, não que eu descobri o segredo mais mal guardado da humanidade, tá ligado? Que o amor, ele transforma tudo. sim. Então eu falo Uhum. isso sempre. Todo mundo sabe disso. O afeto é o primeiro aprendizado humano. O sorriso é a primeira resposta que a gente dá conscientemente ao carinho que a gente recebe desde a primeira infância, a primeiríssima infância. A gente é um recém-nascido e entrega sorriso como resposta de amor ao cuidado que nos foi oferecido. Então, assim, não é absolutamente nada guardado isso. Isso é a coisa que está mais exposta na humanidade, que o amor, ele é a resposta para tudo. E aí eu peguei isso e consigo fazer trabalho dentro da hotelaria para mostrar que a gente precisa oferecer mais afeto, mais acolhimento. Eu faço isso dentro da indústria para mostrar que as indústrias precisam ser mais humanas e menos números. Eu faço isso no comércio para mostrar que o afeto ele transforma o resultado de venda, né? Ele que faz a gente comprar ou deixar de comprar. E aí eu vou para todos os setores da economia no primeiro setor, que é o setor público, estou lá dentro fazendo coisa, eu estou lá dentro das empresas fazendo coisa, estou no terceiro setor também, e todos os lugares eu repito a mesma coisa. Eu estou nos centros educacionais também, porque educação ela é impossível ser feita sem afeto. E aí eu estou dentro de todos esses sistemas fazendo isso. E tenho a grata felicidade de entender o valor, né? E impor o meu valor, né? Porque por muitas vezes você precisa impor. Hoje eu já não preciso impor tanto o meu valor, mas em alguns momentos eu tive que dizer não, tem valor sim, você precisa pagar e tal. Uhum. E como eu consigo entregar resultado, eu sou reconhecido como aqui para um mercado que é um mercado que paga pouco, eu sou reconhecido como um artista caro, mas as pessoas pagam para eu fazer e sabem que precisam pagar. Mas sabem também que eu vou entregar de graça quando tiver que entregar, porque eu também sou um artista que leva essa filosofia para todo canto, até para quem não pode pagar. É muito curioso. Ah, que Ah, massa. interessante. E pegando o gancho já, então, que você começou a falar sobre o que você faz, conta um pouquinho para a gente da trajetória desse projeto maravilhoso que é o Plante Amor, Colhe o Bem. Massa, maravilha, muito bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Vou pegar um símbolo aqui para quem não está vendo. A gente pode também alimentar o pessoal com imagem, né? Mas eu vou pegar o Sim, símbolo aqui para a galera ver o que é que a gente está falando. beleza. É dessa forma porque a gente vai soltar, né, já de antemão com esse, para vocês saberem, o pessoal que tá ouvindo a gente, os cortes serão em vídeos, então vai ser legal você mostrar essa imagem, que a gente vai estar mostrando também nas nossas redes sociais, entendeu? Sim, Massa, maravilha. maravilhoso. Então, primeiramente, vou
falar dessa jornada, eu costumo falar muito do meu currículo informal, né? O currículo informal, ele começa num menino sonhador que queria ser desenhista quando crescesse. Quando eu era menino sonhador, a minha avó me alimentava todos os dias, nutria o meu caráter, falando para mim a frase plante amor, colhe o bem, e falava outras também, como faço bem sem olhar a quem, não faça Uhum. para alguém o que você não quer para você, essas coisas que a gente ouve quando é criança, né? A gente vai vivendo um mundo egoísta e vai esquecendo disso tudo e começa a ser egóico, começa a ser doido, a fazer tudo aquilo que não deveria fazer. Mas a minha avó, ela foi muito incisiva. E um dia, em 2012, 11 de setembro, eu materializei, já estava desenhando na rua essas intervenções, aí eu materializei o símbolo, que foi o regador com coração. Que Ai, muito massa, lindinho. velho. Que É muito massa. lindinho, né? Aqui, Ai, eu amo. aqui é uma Uhum, tá almofadinha, sim. inclusive. É uma almofadinha que foi feita com a Oi, uma empresa de telecomunicações, Uhum. por exemplo. Hum. Aqui também tenho essa outra almofada, também mostra o desenho aqui, ó, tá vendo? Ó? Sim. Surge assim o regador com coração. 11 de setembro de 2012, eu já vinha desenhando na rua, e eu fiz isso numa pedra de mármore que eu estava passando na rua, estava com duas canetas no bolso, uma preta de traço, uma vermelha de amor, e aí eu fiz o desenho. Nisso eu vi uma senhora olhando, e quando eu terminei, ela veio, se aproximou e falou que era lindo, que aquilo ali era muito bonito, e eu disse para ela que simplesmente eu já estava muito feliz por ela ter visto, porque o objetivo era que a mensagem fosse transmitida e que aquilo ali provavelmente iria para o lixo em breve e tal. Estava no entulho, assim, num monte de entulho de uma obra de uma casa. Aí ela disse que queria levar para casa. Eu fiquei sem acreditar no primeiro momento, mas ela realmente Que legal. queria. Pedi ajuda para um senhor que estava próximo ali e a gente botou dentro da mala do carro dela e ela levou isso. E aí eu contei essa história para as pessoas no Facebook na época, e aí super viralizou em pouco tempo, tinha um monte de gente compartilhando isso, na época, o nível, né, com os parâmetros da época, que era 100, 200, 300 pessoas, Sim. né? E aí foi espalhado aquilo, naquele dia eu vi que o que eu deveria fazer dos meus desenhos era um regador com coração. E aí eu comecei a desenhar regador com coração. Nesse primeiro momento, eu ia vendo as coisas assim, desenhando na rua, como do mesmo jeito, eu vi uma porta, eu ia lá e desenhava uma geladeira jogada no meio da rua, eu ia lá e desenhava um fogão, um pedaço de cerâmica, e assim eu fui desenhando e foi despertando uma curiosidade nas pessoas de modo geral. No início de 2013, eu recebi uma ligação para eu fazer uma entrevista para o Diário de Pernambuco, que é um dos maiores jornais daqui de Pernambuco. Foi o primeiro jornal da América Latina, né? Assim, tem uma história e tal. E aí no Diário de Pernambuco vem assim, me dá uma página para eu dizer o que, que era aquilo que eu estava fazendo. Em maio de 2013, já veio outro jornal, o Jornal do Comércio, aqui me deu duas páginas. Eu sei que em agosto de 2013 eu estava dando entrevista para o NETV, que é o nosso respectivo aqui do Rio de Janeiro, ao RJTV. E aí eu fazendo a entrevista ali numa sexta-feira, 2 de agosto, e a minha vida estava ganhando essa visibilidade, eu fazendo esse regador com coração. E, enfim, nesse mesmo ano de 2013, eu fui palestrante do TED Recife, no dia 30 de novembro. Fui na Fátima Bernardes, no programa Encontro, no Natal. E aí, em Massa. 2014, já comecei a fazer grandes trabalhos com empresas. Aí já fui misturando isso, dando palestras em empresas, escolas, um monte de iniciativas. 2015 também veio numa crescente, cada vez chegando mais empresas, eu fazendo trabalho social também, porque eu sempre tive uma pegada muito social, de levar o amor para os lugares, para as escolas principalmente. E aí foi. 2016 eu fui indicado como uma personalidade para carregar a tocha olímpica aqui na passagem dela aqui em Pernambuco, e aí eu fui condutor da tocha olímpica. 2017, 18, um monte de coisas super interessantes acontecendo, e eu de lá para cá, né, passando também por essas situações que a gente passa de modo geral, uma crise aqui, uma ali, Covid, Uhum. pá, pum, pá, tô realizando vários projetos ao mesmo tempo, falando, né, isso assim, trabalhando para todos os setores da economia, porque eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Agora mesmo eu tive uma reunião sobre um assunto, uma coisa,
Ontem eu fui para um outro lugar, pintei, viajei para o interior aqui, viajei para a praia aqui, fui para Tamanã fazer um trabalho, fui lá, fiz outro. Hoje de manhã já tive uma outra reunião num projeto que eu toco com uma escola daqui, o Saber Viver. E aí já fui para um outro encontro, estou aqui agora, daqui a pouco, aí amanhã eu já vou pintar no outro canto, eu vou para uma escola sábado, de domingo para segunda, eu vou para Natal fazer uma palestra para uma grande empresa uma indústria farmacêutica. E aí tá desse jeito aí. Estou muito feliz com É full tudo, time. incluindo um monte de coisa, Você não né? tem, você não tem, você não tem dia nem hora, não, é full time, né? Não, tenho dia e hora, né? Eu trabalho, eu tenho dia e hora porque eu gosto de descansar, né? É Então, importante. não trabalho à Ah, e noite, ainda tem essa parte do exercício, né? Que você é gosto de fazer todo. Gosto de fazer meus exercícios, gosto de descansar legal, gosto de levar uma vida boa mesmo, sabe? Então, essa semana mesmo eu já pintei numa faculdade daqui, pintei sobre bicicleta, fiz um monte de coisa. Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Levando essa filosofia de vida para milhares e milhares de pessoas, né, através da arte. A arte é um veículo, né? Eu costumo dizer isso, né? Igual a bicicleta. Ela me leva até o lugar. Então, eu levo mensagem de amor através da arte para as pessoas. Você citou que você, né, você citou aí o programa da Fátima Bernardes de 2013, que você apresentou o seu projeto, né, o Plante Amor, Colhe o Bem. Você vendo, tipo, o seu projeto atingir tantos lugares e tantas vias midiáticas, né, e você vendo também o reconhecimento do público, eu queria saber, assim, de você, tipo, qual é a sensação que você sente? Você sente que, tipo, tendo esse reconhecimento do público, você sente que é uma resposta do universo dizendo pra você assim, ó, você tá no caminho certo. Foi desde da Dona Gina. Sabe quem é a Dona Gina? Dona Gina foi a senhora que pediu para Ah, levar que a pedra. levou. Sim, é a que levou o negócio, que pediu pra levar sua arte pra casa. Eu me conheço muito bem. Se eu fizesse uma coisa que não fizesse sentido para mim e não tivesse resposta de sentido para as outras pessoas, eu não faria 10 vezes, sabe? Se eu não sentisse que tinha um motivo para fazer, Uhum. eu pararia de fazer. E, pelo contrário, até nos momentos mais difíceis, porque tiveram vários momentos difíceis, nos momentos que eu desacreditei de mim mesmo, alguém vinha para mim e dizia aleatoriamente: Rafa, eu vi a tua arte mudou a minha vida, queria te agradecer isso. E aí eu olhava e falava: caramba, isso é um sinal, sabe? Nem tanto, ainda te digo mais, cara. A mídia foi incrível para eu ganhar proporção, escalabilidade, conseguir mostrar isso para mais pessoas e atender a uma demanda que é uma demanda social de reconhecimento e autoridade. Porque quando a Uhum. televisão valida isso para você, um grande programa, um podcast, essas iniciativas validam o teu trabalho, a sociedade olha para você e enxerga valor. E aí foi Sim. É. muito para mim. Mas isso não foi o sustentáculo. O sustentáculo, nos momentos mais difíceis, foi olhar para o meu propósito e ver que o propósito era maior do que parecia. E que eu precisava fazer aquilo sob todos os aspectos, sabe? Então, isso foi muito significativo para mim nessa jornada. Você tinha falado a respeito de momentos difíceis assim, e aí é algo que realmente a gente aqui, como nesse projeto, né, nesse podcast, que é o Momento Podcast, a gente também às vezes se encontra em momentos difíceis, né, e tem sei lá, a gente não se sente às vezes muito estimulado, porque realmente é muito difícil, assim, manter um projeto quando você não tem uma verba, né? Tipo, você tá buscando isso, você tá correndo atrás disso. Você sente que essa parte dos momentos difíceis, além do processo criativo, né? Que é a pessoa que cria exige muito da cabeça da pessoa, da criatividade para a pessoa para criar projetos e tudo mais. Mas você também sente que, além disso, financeiramente falando, a gente não tem esse estímulo, né? E isso acaba, tipo, desencorajando a gente um pouco pra continuar, porque eu sinto meio que isso assim às vezes. Eu já compartilhei às vezes isso também aqui no podcast, tipo, é uma coisa que a gente ama Sim. muito fazer, sabe? Tipo, a gente ama muito fazer isso daqui e a gente tá fazendo, como você acabou de citar aí, por amor, a gente faz isso aqui por amor, né? A gente faz isso muito por amor, assim, porque a gente acredita no projeto e quer levar. Mas às vezes quando a gente não tem, como é que eu posso dizer?
a gente não tem algo que é uma segurança pra gente, isso aqui, eu falo na parte financeira e às vezes eu também falo na parte de você, o seu processo criativo não tá muito bem no momento, e isso acaba meio que, né, tipo, boa, será que eu tô no caminho certo e tudo mais? E aí eu queria saber de você o que é que você acha a respeito disso, assim. Tipo, nesses momentos difíceis na sua vida, que você não teve muito esse estímulo, como você fez pra sair disso? Como faz para continuar, né? Como faz pra Sim, continuar, exatamente? Onde você acha apresenta. a força pra continuar, sabe? Cara, você falou sobre desestimular, que às vezes desestimula, né? A coisa da questão econômica. Na hora eu queria dizer para você que às vezes não, né? Sempre, né? Assim, tiver a parada que É mais isso. desestimula. E uma coisa que eu compreendi na jornada foi o seguinte, e é sempre bom a gente pensar isso. A gente precisa analisar o que a gente faz e entender o quanto você pode estar vivo mesmo que você deixe de fazê-lo, sabe? Verdade. Então, eu preciso fazer isso. Isso pode ser um projeto, né, um projeto pessoal, não profissional. Eu preciso ter uma renda para manter e tudo mais. Ou então eu vou encarar viver isso e aí você entender como você pode fazer para viver isso profissionalmente. E aí você de Uhum. repente vai ter que se enquadrar em algumas necessidades de mercado, né? Uhum. Mas desestimula muito. Às vezes que eu subjuguei o que eu estava fazendo, eu era exatamente porque eu não estava tendo contrapartida econômica. Não era porque tinha muita gente querendo o que eu tenho para fazer, vinha pessoa pedir, mas pedia de graça, vinha pessoa dizendo que não tinha orçamento, e eu estava com dificuldade, eu não estava conseguindo fazer, por algum motivo eu não estava conseguindo fechar os negócios, e aí fechava pouco, menos do que eu precisava. Então, vamos dizer que eu precisasse de 3x para viver bem, eu estava fechando com X, com 1,5x, e aí eu ficava desesperado economicamente e tudo mais, mas eu fui percebendo que eu não poderia deixar de fazer o que eu fazia, sabe? Que ainda assim, fazendo o que eu faço, seria a melhor forma de angariar meus recursos econômicos para poder viver bem do jeito que eu quero viver. Então, eu Entendi. continuava acreditando, continuava fazendo, ia batalhando, me especializando, melhorando. Eu estudo muito, por exemplo, estudo menos técnica de arte, por exemplo, eu estudo mais como a mente funciona. Então, para eu entender melhor como o afeto pode transformar a vida das pessoas, né? Como eu posso ajudar isso, e eu me responsabilizo por entregar, né? Sempre que a gente vende o serviço, a gente precisa ter contrapartida, entregar aquilo que a gente está vendendo. Então, a gente vive numa sociedade de comércio, onde você não consegue vender, né? Onde você não consegue viver sem vender. Você precisa vender o tempo inteiro. Então, agora, nesse podcast e nessa temporada, nesse último mês, eu posso te dizer que eu estou o inverso da dúvida. Eu estou na Uhum. prepotência, porque eu estou muito bem. Ai, que bom. Então, o meu ano de 2023 foi um ano muito próspero. Esse ano já está mostrando que veio para ser melhor. Então, eu estou arrogante, entende? E é uma coisa que acontece também. É, eu estou muito confiante. Eu estou tão confiante que eu sou capaz se a gente perder a mão disso, de repente eu vou deixar de dar mais valor para aquilo que tem mais valor. E vou começar a achar que eu Interessante. sou essa figura curiosa que esbanja prosperidade e saúde econômica, tá ligado? Mas eu, na verdade, eu sou um cara que Uhum. depende de propósito para tocar o coração das pessoas. Se eu deixar de tocar o coração das pessoas, eu vou estar fazendo a pior parte de mim. É, Ah, eu por... queria ouvir isso, porque dá para perceber que você está num fluxo muito positivo, né, de trabalho, da vida, porque o seu trabalho é a sua vida, e que essa essência não pode se perder jamais, porque a gente precisa de mais pessoas como você, com projetos como esse, né? Porque hoje em dia o mundo está muito difícil, né? Depois da pandemia, então, parece que deu um nó na cabeça das pessoas, está tudo muito violento. O governo anterior aí deixou um rombo enorme, né, na cabeça das pessoas e entrou muita coisa ruim. Então, é muito importante projetos como esse. Por isso que eu quis que você participasse, porque é muito necessário para a mente das pessoas, para a saúde mental das pessoas, que acreditem em projetos como esse e que abracem a causa do dia a dia fazendo isso, né?
Então, é maravilhoso, maravilhoso. E olha só, pegando esse gancho de você falar que você fala muito a gente, você não está sozinho no seu trabalho, né? Você tem sempre, às vezes, sempre algumas pessoas junto com você. Quando você vai fazer um projeto, tipo ontem, que você estava em Tamandaré, você estava com mais duas pessoas. Essas pessoas sempre trabalham com você tem uma equipe, como é? Eu tenho uma equipe pequenininha. Sou eu, Giane, que é a minha produtora, minha sócia, e eu tenho meu aspirante, que é o meu filho, que é o Misael Gomes, o Caquito, né? Uhum, Então, para que as pessoas entendam que ele é o meu filho do coração, né? uhum. E eu sou pai dele do coração, mas que para mim, né, família são aqueles que a gente escolhe para amar. Então, ele é meu filho. E quando eu tenho projetos que eu preciso de mais suporte, eu sempre conto com ele. Eu tenho Giane que está comigo constantemente, então a gente está sempre construindo coisas. Então a gente trabalha nesse trio, basicamente. Então eu transito É, muito, eu construo muito com outras pessoas, porque eu construo um movimento, né? Com aquelas pessoas que estão junto comigo, né? Sempre o trabalho é sempre um trabalho colaborativo também, né? Uhum. Bia tinha citado a respeito desse lance do último governo que a gente teve aí, né? No mandato do Sim, nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria a saber, assim, peste. para você, como artista independente, porque a gente sabe que no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro foram retirados 91%, né, de recurso para a arte, no geral, no Brasil. Eu queria saber como é que foi para você esses 4 anos de mandato de Jair Bolsonaro, você sendo artista independente e vivendo da arte. Como é que foi isso para você? É, E isso atrelado à pandemia, né? Que deixou todo Exatamente, mundo ainda teve 2 anos de isolado em pandemia aí. casa. isso. Vocês me elucidaram uma coisa e eu parei para pensar aqui. Eu pensei o seguinte: eu nem sei o que configura um artista como independente, sabe? Eu nem Sim. sei qual é o critério, porque existe critério para tudo. Então, por exemplo, eu não tenho um projeto que seja de edital. Você tem esse lance de você querer passar a mensagem, né? De amor e, tipo, proliferar isso. É muito bonito isso de ver através da sua arte. Eu queria saber de você, assim, tipo, quais são as outras formas de comunicação, tipo, que você usa além da arte, né? Pra você plantar as mensagens de amor no coração das pessoas. Boa, interessante, Peu. Então, primeiro eu vou falar para as pessoas assim que a minha filosofia de vida é o amor. Então, eu acredito muito nisso. Para mim, tudo se resolve no amor. Amor próprio, primeiro, amor ao próximo e amor propósito. Eu defino Massa. isso tudo, esses três, como próprio. O nome já diz. É aquilo que você faz por você mesmo, mas eu também costumo dizer que muito do nosso amor próprio não pertence a nós, né? Então, em algum momento também a gente está recebendo, cuidando, né, de nós mesmos para cuidarmos melhor dos outros e tal. Então, hoje está ficando mais claro isso. Hoje a gente fala sobre envelhecimento. Então, se cuidar hoje também é o amor ao próximo para minha filha, para que ela Sim. também não precise de alguns cuidados extras com a minha velhice, né? E Exatamente, também é compartilho desse interessante, né? pensamento. Aham, O amor ao próximo, né, que o nome também é muito claro, né? Tipo assim, é aquele amor que parte de mim vai para o outro, bate em vocês dois. E aqui nesse caso a gente está compartilhando amores e paixões. E aí entra no amor propósito. O amor propósito para mim, ele é o propósito propriamente dito, que é aquilo que você faz, que você quer olhar para você, olha para frente e você se direciona a ele. Então, a gente tem um propósito junto, que é espalhar mensagens de amor que possam transformar e melhorar a vida das pessoas. De algum jeito ou de outro, se a gente está falando de coisa boa, a gente está falando de amor. Então, isso para mim é muito importante. E como eu sou um comunicador multiplataforma, eu utilizo o meu próprio corpo, eu utilizo o meu movimento, eu utilizo a minha própria voz, eu faço palestras, faço consultorias, mentorias, faço a arte propriamente dita, aquilo que você pode ver que tem plasticidade ali, tem tintas, pinturas e coisas desse tipo. Faço oficinas colaborativas, murais colaborativos, faço desdobramentos diversos para fazer
o amor acontecer. Inclusive, eu criei uma metodologia própria que utiliza o afeto como ponto de partida, e a cognição, né, como a troca de conhecimentos, e a volição como o resultado que se almeja. E essa metodologia se chama metodologia afeto-cognitiva, que eu utilizo em tudo que eu faço, e aí eu desdobro de acordo com as possibilidades, colocando cada coisinha no seu espaço de desdobramento, e aí faço isso, como eu já tinha dito, né, no público, no privado, nas ONGs, nas escolas Interessante. e em todo canto. Nossa, que legal. Você, tipo, ao longo da sua caminhada, né? Como você falou aí, você, né, faz palestras, né? Você apresentou, foi participante do TED Talk em Recife, 2013. O TED Talk, para quem não sabe, é tipo as palestras que você vê. Aparece bastante no YouTube, você pode ver no canal do YouTube, que eles chamam Eu estudo pessoas. muito o TED Talk é dos Estados Unidos para poder melhorar minha Isso. pronúncia. O TED Talk, ele, tipo, ele pega, tipo, várias pessoas-chave, chaves, né, que eles acham interessante para poder palestrar para um certo grupo de pessoas e eles viabilizam isso, né, através de vídeos e geralmente eles soltam no YouTube. Eu assisto muito também e eu acho muito interessante, né, você, tipo, como você também citou, você foi condutor da tocha olímpica na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, né? Você faz palestras, você faz pinturas urbanas. Eu queria saber de você assim, se você já se sente completo com todas essas coisas que você já conquistou e se você acha que você é, tem a necessidade de fazer mais. Cara, muito interessante, Peu. E eu vou até aproveitar uma coisa assim, parece que as coisas não são à toa, né? Eu vou Uhum, pegar aqui uma cartinha que eu recebi de um amigo meu, Daniel Luz, e ele tem um movimento, ele tem um mastermind, ele junta pessoas para trocar ideias e tudo mais. E no evento que eu estava com ele, faz 2 anos, ele fazia uma pergunta, ele mandava a gente escrever uma carta para o seu eu do futuro. E uhum. aí, ele hoje me entregou essa carta. Eu almocei com ele e ele me entregou isso. Eu vou pegar a carta ali para dizer uma coisa para vocês. Não, você falou esse lance de carta, eu faço isso também, sabia? Tipo, você colocar, sei lá, resoluções para 2024, alguma coisa do tipo assim. Aí eu coloco E depois algumas você metas que vê. eu quero fazer e tal, e algumas eu vejo que, tipo, consegui fazer, outras que ainda não consegui. Tem gente que consegue, tipo, marcar a lista toda de coisas que já foram feitas, sabe? Isso é muito legal, porque eu acho que quando você joga pro papel e você tá escrevendo e tá lendo aquilo ali, acho que te dá uma injeção de ânimo pra você querer fazer também. Sim, eu também, gente, eu também faço É. isso. Só que é muito curioso. Só que é muito curioso, né? Nesse momento aqui, não cabia eu fazer uma lista de tarefas, né? Uhum. Era uma coisa muito mais inspiracional. E aí ele passou para mim, ele me deu, ele falou assim, ele me mostrou, né? Ele falou assim, a minha assinatura é a minha assinatura artística, né? Então ele falou, Sim. reconhece essa assinatura. E aí ele me deu. A minha assinatura é a que está nas minhas obras, está em tudo, né? E aí eu fui, É peguei e tal, linda, por sinal, eu amo. Nossa, é muito linda. obrigado. E aí eu fui, peguei e eu fiz uma arte aqui já de imediato. Dobrei o papel depois que eu escrevi, e aí eu escrevi coragem aqui. Aí ele falou para mim, caramba, tu sempre é desse jeito. Eu fui e fiz, porque coragem é o que a gente precisa ter, né? Que a gente Sim. precisa dar voz ao nosso coração, né? Coragem é a ação do coração. E aí eu não vou ler para vocês, mas quando eu li, eu peguei e aí botei. Hoje eu espero que você esteja na mesma direção àquela que você decidiu há muito tempo. Isso aqui foi o primeiro parágrafo. E aí eu Uhum. continuo dizendo aqui que eu já decidi isso há muito tempo, entende? Eu já decidi que o meu caminho, ele é um caminho ético, é um caminho da bondade. E eu acredito, a minha filosofia, ela prega que, através do amor, se você faz aquilo que é bom, você consequentemente vai fazer aquilo que é belo. E, Uhum. consequentemente, você vai fazer aquilo que é justo. Então, eu sempre trago comigo etos e estetos, que é um binômio, que é ética e estética, que a ética da alma se manifeste na estética da forma. Sabe? É alguma coisa assim, é um pensamento bem platônico. E toda vez que eu sou implicado a fazer alguma coisa como essa aqui, eu sempre escrevo a mesma coisa. Quando ele me perguntou, ele falou: "E aí, o que que tu achou?" Eu falei: "Eu sabia que eu tinha escrito isso, sabe?" E eu olhei e falei assim: "Cara, que massa.
eu não me desvirtuei, tá ligado? Desvirtuar no sentido realmente, né? A ética, ela é o nosso conjunto de virtudes. A Sim. gente, a gente, ela é como se fosse uma linha que a gente se orienta, a gente vem se equilibrando aqui e caminhando em direção àquilo que é bom, belo e justo, sabe? Então, a ética, ela é o nosso fio condutor. E um fio condutor de virtudes, né? De tudo melhor que a gente tem para oferecer. E aí eu olhei e falei, eu não me desvirtuei. Então, eu consegui, aí eu não tenho metas muito estabelecidas, eu sou um cara que meio que deixa a vida levar, mas aí eu vou olhando, vou pensando e vou pegando as oportunidades quando eu vejo. Mas como eu sou muito focado, e aí isso é uma coisa muito boa, eu sou muito dedicado a fazer as coisas que eu faço com proficiência. Então, eu faço elas em alta performance. Quando eu vejo, em 6 meses eu bati uma meta de 2 anos, saca? Oh, que massa. Eu me desdobro para colocar ali, deixo um pouco a energia conduzir. E nesses últimos 2 anos tem sido assim, sabe? É um negócio que eu estou constantemente me surpreendendo. Na virada do ano, eu até disse assim, eu meti o louco, né? Eu fiz um texto assim no Instagram dizendo assim, meti o louco. Tô aqui doidão e tô seguindo. Não pedi porra nenhuma porque eu não peço nada. Eu só me preocupo em fazer o que é bom, belo e justo, o que é certo. Tô seguindo na jornada. Eu não sei, não É isso. fiz promessa nenhuma porque eu sempre me surpreendo. Eu espero que eu tenha essa vitalidade para continuar me surpreendendo comigo mesmo. Bora! Tá ligado? Resumindo, Bora, assim, bora! é mais ou menos assim, né, Bia? Tu sabe bem, né? Que tu é minha amiga há muito tempo, sabe como é que eu sou. Ah, que massa isso, O interessante. Peu, ele é tipo a gente, né? Aham. O Rafa, o Peu é meu amigo há muito tempo também. O Peu É, é uma das casas que eu tenho na Bahia, apesar dele não estar lá, a mãe dele é muito minha amiga também. A gente velho. formou uma Ah, a família Bahia é isso, maravilhosa. né? Não, Todo mundo Bahia que eu tô mãe, ó. baiano, né? Eu sou metade baiano, meu irmão. Nós somos aí, ó. Eu sou seu contemporâneo, eu sou seu conterrâneo. Ah, Porque é? todo o meu sangue paterno é da É, Bahia. o pai dele é Ah, que baiano. massa, velho. Que massa. É, É. a gente já conhece subir aí, ok, já vai fazer E eu vou te falar um 15 negócio. anos. E eu vou te falar um Uhum. negócio. Eu vou te falar um negócio. Eu fui feito na Bahia. Ah, Minha mãe voltou grávida para o Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio ah, de Janeiro. Ou então tem seja, eu Dendê sou aí, tem Dendê nesse sangue aí, velho. tem muito neném Caramba, então é aqui. por isso. Mancha de Dedê não sai. É, Minha mancha de dendê não sai. Mancha de dendê não sai. uma vez que provou o Dendê, não tem como, velho. Ah, Dendê, agora tudo faz o sentido. Dendê É bate e por fica. Apimentado, o negócio é Dendê. doido. A mancha de dendê não sai. Ô, Gostei dessa, Rafa, mancha de dendê não sai. Rafa, antes de a gente encerrar aqui, eu queria saber assim, tipo, qual é a mensagem principal que você quer passar através da sua arte para as pessoas? Muito bom. Você até quer falar mais. Pronto. A mensagem que eu quero passar a mensagem que eu quero passar é o amor. Eu vou falar por essa frase que me deu tanta repercussão, que é esse plante amor, colhe o bem. E tudo que a Hum, gente planta, né, nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que a gente planta. A gente precisa ter muita consciência disso. O nosso cérebro, ele é um constante duelo entre a razão e a emoção. Só uhum, que nesse duelo, a emoção sempre vence da gente. A emoção, ela é detentora de 90% das nossas tomadas de decisão. Então, a gente precisa se equilibrar, né? É como se a gente tivesse uma vontade imensa, a gente tivesse em cima de um elefante querendo que ele virasse à esquerda, mas ele decide virar à direita, né? É assim que a emoção faz com a gente. Então, o que eu proponho é que a gente entenda que emoções são positivas e negativas, elas existem. Na minha arte eu tento falar isso o tempo inteiro, mas que a gente precisa sempre buscar consciência, porque só o ser humano tem a capacidade de ser consciente. E aí buscar a nossa razão para a gente equilibrar e ter as melhores atitudes mais inteligentes possíveis para a gente ter uma vida mais feliz. Então, isso vai desde o amor próprio, sabendo que a gente precisa se alimentar melhor, se cuidar melhor, praticar exercício, dormir bem, ter relações é, saudáveis com as pessoas que estão ao nosso redor, fazer o melhor que a gente pode. Aí a gente já começa a transferir isso para o próximo e a gente cuidar do outro como gostaria de ser cuidado, né? A gente respeitar o espaço, a vida, tudo.
e a gente junto desse jeito tem um propósito de impactar e melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, todo o nosso entorno, a nossa comunidade, a nossa vida. É isso que eu tento fazer através da minha arte. O E eu amor tenho tido salva, né? o amor salva. E eu tenho tido uma imensa felicidade de conseguir passar isso para as pessoas e receber feedbacks como eu recebo de pessoas que dizem para mim: Rafa, eu fico impressionado porque você é constante. Ou então, Rafa, que coisa boa, eu sei que pô, se você está envolvido, a coisa é boa, né? Ou então, gente que diz para mim que quer que eu faça aquele determinado trabalho porque sabe que o meu trabalho não é qualquer coisa, sabe? Acreditam no que eu faço. São essas coisas que me mantêm nessa jornada, com muito empenho, buscando sempre ser melhor, trazendo mais conhecimentos para dentro disso, construindo novos projetos, impactando a vida das pessoas positivamente. Sabendo do valor que você Ah, tem e tendo reconhecimento dessas pessoas, faz realmente uma injeção de ânimo para que realmente você continue nesse caminho, sabe? Tipo, poxa, é massa que eu tenho esse reconhecimento, né? Como você falou aí, você tá vendo uma crescente aí nesses últimos anos, bem legal, tipo, tá bem ocupado fazendo vários projetos, várias coisas. E isso tudo, querendo ou não, enche a gente de ânimo né, e felicidade também, e amor para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, tá ligado? É importante é isso o também. principal. É importante a E gente um dos saber nosso valor assim, real. e foi muito legal poder ouvir o Rafa falar, porque, na verdade, ele estimula a gente a continuar fazendo o que a gente está fazendo, né, Peu? Sim, total. Porque a nossa caminhada não é de hoje, a gente já teve um outro projeto no Trens, que eu continuei, na verdade, fazendo bastante tempo e me levou a fazer várias outras coisas, mas o pontapé inicial da minha trajetória foi através de podcast antes dele ser podcast, Sim, né? Que a gente fazia já no formato de podcast, mas não tinha esse nome ainda porque ainda sim. não tinha ainda essa coisa da internet como está hoje, né? Uhum. Então, assim, eu estou muito feliz de poder ter feito parte hoje aqui do programa, né? E poder falar com o Rafa sobre esse projeto maravilhoso, que o foco principal é o amor, porque realmente o amor transforma a vida da gente, né? Faz a gente ser melhor. E o que eu acho muito interessante nesse projeto, desde quando ele começou, é que ele é feito a partir da sustentabilidade que a gente tem dentro da cidade, né? Que você Uhum. falou que começou a fazer o projeto nas sucatas, né? No lixo que as pessoas deixavam na cidade. Então, isso tudo traz uma reflexão muito importante para a sociedade, que a gente precisa cuidar mais do nosso meio ambiente, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, acho que anteontem, teve uma chuva bizarra, várias pessoas ficaram desabrigadas, algumas pessoas morreram. Isso tudo é impacto do que a gente tem feito na nossa sociedade, de como a gente vive, a maneira errada que a gente joga o lixo fora. Então, assim, o fora não é fora, o fora é dentro. Então, Total. assim, projetos como esse devem continuar, né? Obrigada, Rafa, obrigada por esse projeto maravilhoso, que continue para sempre, né? Porque é um prazer ter você, né? Já falei, não só falei já para você em particular também, é muito legal poder compartilhar essa caminhada no mesmo espaço-tempo junto contigo. E é isso, bora, bora! Pô, foi um prazer conhecer você, Rafa, de verdade mesmo, assim. Desde quando o Bia me falou pra você, só falou sobre você pra mim, assim, eu falei, pô, que legal. Acho que vai ser muito interessante eu conhecer ele, assim. Realmente, o que ela falou só se firma que você realmente é um cara incrível, assim. Que você espalha o amor através da sua arte. E eu acho que é o que a gente tá precisando muito, assim, ainda mais nesses últimos tempos. É algo muito importante para que a gente aprenda o amor, a gente aprende a amar outras pessoas, a gente aprende a nos valorizar, né? E cuidar também do outro e olhar o mundo como um todo, assim, né? Como a gente é parte dele, no geral. Então, assim, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui no Momento Podcast. E eu queria agora que você vendesse o seu peixe. Esse é o momento pro pessoal de casa que tá te ouvindo aí, que tá ouvindo a gente. Eu queria que você divulgasse aí o pessoal que quer, né, ver mais da sua arte, saber mais sobre você, onde elas podem te encontrar.
Maravilha, eu estou imensamente feliz e honrado. Eu aceitei esse convite no primeiro momento que Bia falou comigo. Queria muito estar com vocês, amei te conhecer também. Se você é grande amigo de Bia, é meu grande amigo. A gente não está Igualmente. aqui à toa, né? A gente não está aqui à toa nessa jornada. Então, vocês Sim. acreditam muito nisso, eu também, né? Esse amor universal, ele toca a todos nós. A gente precisa gerar essa consciência também. É muito importante falar sobre isso. Pode parecer maior papo de doidão, mas isso é uma verdade tal como a chuva cai, sabe? Para mim. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Agradeço muito por esse convite. Amei. A gente fez um momento. Que momento, né? Que Que momento lindo. momento. Que momento. Então, Esse foi, nossa, um que momento mesmo. que Quando o Peu me momento, chamou para né? fazer para produzir para ele o podcast, aí ele falou, amiga, esse nome que momento? Porque que momento é um bordão do Peu, você não Sim. sabe. Se tem alguma situação, Ah, seja ela boa ou ruim, várias pronto. situações da minha vida o Peu já vivenciou. Nós já vivenciamos vários festivais juntos Sim. e vida particular também, vários relacionamentos meus na Bahia, o Peu esteve presente. Então ele fala, amiga, que Que momento é Que esse? momento. momento, no momento, no geral, se você parar pra pensar, né? Que momento, porque a Aham. vida é feito de momentos, Então então, é momentos isso. Eu bons, falei, momentos nossa, ruins. é isso, cara. Que momento podcast, porque lá a Muito gente vai bom, meu poder irmão. falar do nosso jeito. Tem coisas criativas que elas são simplesmente vividas, assim, é só você pegar aquilo que é a tua maior verdade e botar no negócio, que já deu Total. certo. Então, gente, as minhas redes, a principal rede que eu utilizo, ela é o Instagram. Eu tenho dois perfis. O que eu utilizo mais é o meu, Rafa Matos, e eu utilizo o Plante Amor também, que é simplesmente @planteamor. E o meu é Rafa Matos, com dois T's, ponto, love. E Rafa Mato nesses com dois T's no Matos, tá, gente? É dois porque só T's no tem dois T's no Matos, Matos mesmo, agora que eu viajei. exato, ponto love. Rafa Matos, dois T's, ponto love. E o Plante Amor tem um site que é planteamorcolhobem.com.br, você também consegue falar por lá. E nessas redes aí que eu citei, você consegue falar comigo por WhatsApp. Então é fácil, no meu perfil mesmo, em ambos, você chega lá e tem como você falar comigo através de um link lá, pá, quero falar com o Rafa pelo WhatsApp. E aí eu posso fornecer maiores informações e a gente consegue trocar uma ideia. Normalmente sou eu quem respondo, eu falo e tal, ou pelo menos analiso, e aí vejo, e aí depois a minha agente ela entra na jogada e tal, a gente vai trocando isso e funciona mais ou menos desse jeitinho. Então, Eu estava esperando terminar o podcast, porque a reunião anterior que eu estava na ONG, eu já falei de você, né? Que eu já falei da ONG também para você. Eu falei, ó, eu vou usar o podcast para você poder entender mais ou menos como é que é o Rafa. Ela tá, tô esperando então. muito bom, eu acho que deu para entender bem. Inclusive, se a gente trabalha com empoderamento feminino, a gente também tem que trabalhar com o respeito masculino. Eu sempre falo muito isso. Então, eu, Uhum. enquanto masculino, a gente pode colaborar muito desse jeito também. É uma forma de pensar diferente, até mesmo o empoderamento feminino. Mas a gente tem muita coisa Sim. para falar, porque dentro dessa história toda, tem muito mais que a gente não conseguiu falar aqui, né? E que a gente pode Então, falar em outro Tem. episódio também. exatamente. Eu quero que Nossa! você se sinta aqui, parte da casa, fica à vontade, sempre que tiver alguma coisa que você queira participar, um projeto novo, a gente também aí vai estar convidando você para participar mais vezes. Você é de Maravilha. casa, entendeu? Maravilha, coisa boa. Lembrando que todas as redes sociais de Rafa Matos vai estar disponível na postagem lá do nosso Instagram, que é @KongMomentoPDC. Lá vai estar disponível tudo dele lá, todas as informações. Então, ele já falou aqui as redes sociais dele, mas a gente também, né, para fortalecer isso, a gente vai colocar lá nas postagens, que fica até mais fácil também. A galera vai lá e já clica no link e já vai direcionar Isso, para a demais. sua página. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, de verdade mesmo. Esse episódio foi maravilhoso, muita informação, deu acho que bastante para as pessoas conhecerem um pouco de você, um pouco da sua arte, né? Um pouco de tudo que você faz, assim. E é isso, você só tem a agregar e eu fico muito feliz de você ter participado, de verdade mesmo.
Uhul, carga máxima, tamo junto. Tamo junto. Valeu, obrigadão. Bia, Maravilhoso. Bia, obrigado por participar também. Não vou esquecer de você dessa vez. Até porque eu nem deixo, né? É. Onipresente. Obrigado, amiga, pela Até sua onde eu não estou, participação. eu estou. Obrigada, amigo. Amei, amo sempre poder falar aqui um pouquinho, relembrar os velhos tempos, né? E estamos aí na correria. Rafa, te amo. Obrigada novamente. Peu, eu te amo também. Muita saudade. Amo Saudades, amigo. vocês. É isso, galera. Obrigada, gente. Aquilo mesmo Beijo. que vocês já sabem, nosso Instagram, que momento PDC, Twitter, que momento PDC também. Lá você fica, tipo, ligado em tudo que rola no Que Momento Podcast, tá certo? Episódio toda quinta-feira, lembrando que o Que Momento Podcast tá disponível em todas as plataformas digitais de áudio e também vale frisar isso, que para ouvir podcast você não precisa ter assinatura da plataforma digital, tá? Você pode ouvir gratuitamente, tá certo? A gente se vê na semana que vem, episódio mais uma vez toda quinta-feira, a partir do meio-dia, tá bom? Beijo, falou, valeu, vai lá, beijo!